O animal que mudou o destino da humanidade e não é o que você pensa. Você já parou para pensar qual foi o verdadeiro animal que moldou o destino da nossa espécie? Não estou falando do cavalo que nos deu velocidade, nem do boi que nos ajudou a cultivar. Também não é o cão, o nosso fiel companheiro, nem a ovelha que nos deu abrigo e alimento. O animal que mudou a história da humanidade é bem mais surpreendente. E talvez você nunca tenha pensado nele dessa forma. Para entender essa história, precisamos voltar muito antes das cidades, dos reinos e dos impérios, quando ainda éramos apenas um grupo pequeno de primatas, tentando sobreviver em um mundo cheio de predadores. Naquela época, a lei era simples: ou você caça, ou você é caçado. E foi nesse cenário implacável que esse animal começou a deixar suas marcas. Não como um amigo, não como um inimigo, mas como algo muito mais complexo. Imagine uma noite sem fogo, o breu absoluto, o cheiro do mato úmido e, ao longe, olhos refletindo a luz da lua. Um som quase imperceptível, mas que faz o coração disparar. Esse animal não precisava atacar sempre. Bastava existir, bastava estar ali para moldar o que éramos e o que nos tornaríamos. Ela é feita de adaptação. E esse animal forçou nossos ancestrais a se adaptarem de maneiras que mudariam tudo. Ele ensinou o valor da vigilância, a necessidade de viver em grupo, a importância de comunicar perigo. Sem saber, ele nos empurrava para algo que, um dia, chamariam de civilização. Mas quem era ele? O mais curioso é que não era um só. Ao longo dos milênios, ele assumiu muitas formas. Primeiro, os grandes felinos, leões, leopardos, tigres dentes de sabre. Depois, lobos, hienas, até aves de rapina, predadores sempre predadores. O animal que mudou o destino da humanidade não é uma espécie específica, é o predador em si. Os predadores moldaram nosso comportamento desde o início. Forçaram-nos a desenvolver armas, a criar abrigos seguros, a usar o fogo não só para cozinhar, mas para afastar a escuridão. Eles não foram apenas uma ameaça, foram nossos professores e nos ensinaram uma lição que se repetiria para sempre. O medo pode ser o maior motor da evolução. Pense nisso. Se você vivesse num mundo sem predadores, você teria pressa para criar lanças? Teria urgência para se unir em grupos? Talvez não. Talvez continuássemos a viver como muitos outros primatas até hoje, limitados a pequenas áreas, sem grandes invenções. Mas, por causa dos predadores, passamos a usar a inteligência como arma, a vigiar as fronteiras do território, a contar histórias sobre perigos, para que as crianças aprendessem sem precisar morrer para descobrir. A cada geração, o predador se tornava mais raro, mas a memória dele permanecia. E, curiosamente, nunca o esquecemos. Mesmo quando nos tornamos caçadores de elite, mesmo quando dominamos o fogo, o metal, a pólvora, nós ainda temíamos o que estava na mata, na escuridão, no desconhecido. O predador deixou de ser apenas o leão, o tigre ou o lobo e se transformou em algo simbólico, uma sombra dentro de nós. As histórias sobre monstros, espíritos e demônios são, em essência, ecos do medo ancestral. Eles são a lembrança dos olhos brilhando na escuridão, do rugido distante, do frio na espinha, ao perceber que você não está sozinho. Essa herança invisível nos moldou tanto quanto o fogo ou a agricultura. E é aí que vem o mais irônico. O animal que mudou o destino da humanidade não foi domesticado. Nós não o conquistamos. Apenas mudamos a forma como ele existe. Hoje, o predador ainda está aqui, mas ele veste outras peles. Às vezes, é o próprio ser humano, um rival, um inimigo, alguém capaz de destruir tudo o que construímos. Outras vezes, é a fome, a doença, a guerra, todos predadores de um tipo diferente que nos obrigam a agir, criar e resistir. Sem o predador, talvez nunca tivéssemos evoluído tão rápido. Talvez não houvesse cidades, nem navios, nem computadores, porque a necessidade é a mãe da invenção. E poucas necessidades são tão urgentes quanto a de sobreviver. Por isso, quando você pensar em como chegamos até aqui, lembre-se, não foram apenas as ferramentas, o fogo ou a agricultura. Foi o medo. Foi a presença constante de algo que poderia nos caçar. O predador foi o inimigo que nos fez mais fortes. E, paradoxalmente, o professor que nos transformou nos predadores supremos. O animal que mudou o destino da humanidade não está nos livros de fazenda. Ele está
nas páginas da nossa história mais antiga e de certa forma ainda caminha ao nosso lado, às vezes como sombra, às vezes como espelho. E agora, me diga, Volca acha que sem o predador, nós teríamos chegado até aqui? Ou será que o perigo é a verdadeira essência do progresso? Se você gostou dessa reflexão, deixe seu like e se inscreva para continuar junto comigo à luz da fogueira, explorando os mistérios e curiosidades da nossa história.